Olá, gente boa! Ô de casa, vem comigo! O Balanço Geral, edição de sábado, nesse dia 15 de agosto, está no ar a partir de agora. Agradecendo o carinho da sua audiência, obrigado pela companhia e vem participar com a gente através das nossas redes sociais. O nosso Balanço Geral, que a partir de agora está no ar para você. Bom, eu começo o nosso Balanço Geral, infelizmente, com uma imagem muito triste. Circuito na tela do Balanço Geral é o flagrante de um atropelamento que aconteceu aqui na nossa região, onde infelizmente o motorista embriagado, olha isso, olha essa cena. O motorista embriagado acaba atingindo algumas pessoas que estavam ali na traseira desse veículo e são ciclistas que estavam organizando aí as bicicletas para ir embora. Olha só que triste esse fato. E o pior desse caso é que infelizmente uma mulher morreu, uma pessoa morreu. E esse cidadão, o motorista desse Uno, estava embriagado. Foi comprovado isso. Estava embriagado. Olha lá o momento que ele sai do carro, coloca as mãos na cabeça e percebe o que ele fez. Olha o que ele fez, gente. Olha o que ele fez. Volta a imagem. Olha isso. Para você que acompanha a gente através do Facebook do Balanço Geral, eu quero muito a sua participação em relação a esse caso. Esse cidadão, segundo informações dele, foi preso, foi detido porque estava embriagado. Vai responder por esse crime. Agora, a nossa expectativa é que ele fique preso por um bom tempo e principalmente, já que bebeu, já que fez o uso de consumo de bebida alcoólica, que responda por homicídio doloso no trânsito. Doloso. A Juliana Leal tem as informações sobre essa história que aconteceu lá na querida cidade de Araxá. Juliana, triste, né? Começar o Balanço Geral desse sábado com essa informação. Boa tarde para você. Oi, Rafa, boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral. Esse acidente gravíssimo aconteceu na Avenida Imbiara, lá em Araxá. Foi hoje de manhã por volta das 5h30 e, como você disse, as câmeras de segurança registraram esse momento. As imagens mostram quando 3 pessoas, 2 mulheres e um homem, estão amarrando bicicletas na traseira desse veículo estacionado na avenida. Em um momento, o carro que aparece na tela, um Fiat Uno, aparece em alta velocidade e acaba batendo na traseira do veículo estacionado. O Fiat Uno atropela uma mulher, Rafa, que estava mais fora da rua, mais do lado da rua, ela acaba sendo atropelada pelo Fiat Uno. Jeane Aline Cordeiro, de 34 anos, foi socorrida em estado grave até uma unidade de pronto atendimento da cidade de Araxá, mas devido aos ferimentos graves ela teve que ser transferida para uma UTI de um hospital particular da cidade. Rafa, infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Já as outras 2 pessoas, uma mulher de 30 anos, ficou em estado de choque. O Corpo de Bombeiros atendeu essa mulher, assim como o homem, que não foi identificado, não foi passada a idade dele. Ele estava consciente, mas os 2 tiveram que ser socorridos também para uma unidade de pronto atendimento da cidade. Já o motorista, Rafa, que causou o acidente, é um homem de 35 anos. Ele fez o teste de bafômetro no local e foi confirmado que ele estava embriagado no momento do acidente. Rafa, a Polícia Militar esteve também na avenida para atender a ocorrência, prendeu esse motorista, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, o carro dele foi apreendido e a CNH foi recolhida. Rafael? Juliana Leal trazendo as informações, esse caso que aconteceu em Araxá, como ela explicou muito bem, no começo da manhã, era madrugada ainda, 5 horas da manhã, e infelizmente aconteceu esse acidente. Esse motorista embriagado, irresponsável, acabou causando tudo isso. Ele sai do carro depois do acidente, colocando as mãos na cabeça e infelizmente cometeu uma tragédia e tirou a vida de uma jovem, tirou a vida de uma mulher. Olha só as fotos dela aí, ó. Tirou a vida dela nesse acidente. Embriagado, agora vai responder por um crime de trânsito. E eu espero que o juiz tenha consciência, entenda o momento que nós estamos vivendo, a nossa sociedade está cansada de tanta impunidade, e coloque, já que ele bebeu, já que ele sabia do risco de se envolver em um acidente, a partir do momento que você bebe, meu amigo, a partir do momento que você bebe e pega um carro e sai para dirigir, você já tem consciência de que pode se envolver em algum acidente, que está colocando em risco a sua vida e a vida de outras pessoas. Ou seja, o crime tem que passar de culposo para doloso. O que isso significa? Doloso é que o cidadão realmente teve culpa, teve intenção de cometer um crime como esse, já que ele ingeriu bebida alcoólica. Por que eu estou falando isso? Porque está lá no artigo do Código de Trânsito,
fazendo com que ele responda por um crime doloso no trânsito, ele pode ficar até 20 anos preso, que eu acho é pouco. Tem que ficar preso mesmo, cidadão desse, para ver se aprende. A nossa sociedade tem que aprender. Qualquer novidade sobre esse caso, eu volto a informar você que acompanha o nosso Balanço Geral nesse sábado. E falando em acidente, um homem ficou gravemente ferido em um acidente entre uma van e uma moto, isso aqui na cidade de Uberlândia. A colisão aconteceu hoje pela manhã em um ponto que foi a batida entre a van e a moto. Acompanhe os detalhes, olha só. Foi nesta viatura aqui que os bombeiros seguiram para prestar o socorro depois das 7 horas da manhã. O acidente foi na região do bairro Alvorada, depois do Pontilhão, no início da BR-452. Eu vou conversar com o sargento Josiel Rocha. Ele esteve nessa ocorrência e a situação que vocês encontraram no local, sargento? No local chegaram nossas viaturas, né? Depararam com a vítima na via, inconsciente, com múltiplas fraturas. E esse rapaz, vocês entenderam o que foi que aconteceu do acidente? Não foi possível apurar no momento, inclusive não conseguimos identificá-lo. Mas um jovem? Um jovem de aproximadamente 25 anos que atravessou a via e viu uma van e chocou-se contra ele. Esse veículo em qual sentido? O veículo trafegava sentido Uberlândia e o rapaz saiu das margens da rodovia numa motocicleta e chocou-se com a van. Politraumatizado, né? Fraturas expostas nos membros direitos, tanto inferior quanto superior. TCE grave, foi necessário que fosse entubado dentro da viatura, lá mesmo no local. E posteriormente conduzido para a UFO. A motocicleta foi deixada aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal. Muito obrigada pelas informações, sargento Josiel Rocha falando com a gente aqui, com imagens de Delcimar Pereira, Tânia Costa, aqui do Batalhão de Bombeiros, para o Balanço Geral. Triste, né? Mais um acidente. Obrigado, Tânia, que também está junto comigo nesse sabadão. Você participando com a gente, interagindo nas redes sociais. Obrigado, Daiane Monteiro, Elizabeth Chaves, Rosana Andrade, Sueli Venâncio, alô, Keila Cunha, Andressa, Alisson, participe com a gente. Ainda falando em acidentes, vem comigo. Um grave acidente foi registrado em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Juliana Leal volta a participar ao vivo. O motor do carro chegou a ser arrancado nesse acidente. A Juliana que participa hoje sem máscara, que ela está na sua casa, trazendo as informações. Por favor, Juliana. Rafa, esse acidente aconteceu porque o motorista acabou batendo o carro em um poste de iluminação pública na cidade de Patos de Minas. Segundo a Polícia Militar, o motorista seguia rumo ao centro da cidade quando ele teria perdido o controle da direção e batido o carro nesse poste que fica em uma rotatória que dá acesso ao bairro Jardim Califórnia. Com o forte impacto, o motor do carro acabou sendo arremessado do veículo. Rafa, as testemunhas disseram que viram quando o motorista conseguiu sair do veículo, ele procurou o telefone dele e assim que ele achou o aparelho, ele foi embora do local a pé, deixando para trás o carro lá no local. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e também para tentar achar esse motorista, mas até o momento ele ainda não foi encontrado. No local ficou o poste caído no morro, né, sobre o barranco que estava lá no local e também o carro que acabou ocupando parte da rua dessa avenida onde aconteceu o acidente, Rafa. Obrigado, Juliana. E o estado que ficou o veículo, você viu, gente? Você viu na imagem? Que coisa. Obrigado pelas informações. Agora 1h53, 54 minutos. Tânia Costa também junto com a gente ao vivo no nosso Balanço Geral, porque um homem foi baleado em um bar no bairro Martelena, aqui na cidade de Uberlândia, e ela tem os detalhes. Por favor, Tânia, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que acompanham o nosso Balanço Geral. Pois é, confusão no início da madrugada, o homem foi baleado. A gente vai contar todos os detalhes para vocês agora. Segundo informações, o sujeito estava ali causando confusão no bar, na Avenida Monsenhor Eduardo, ali, e a polícia foi chamada. Eu vou conversar agora com o Tenente Coronel Floriano. Ele vai contar para a gente que situação a polícia encontrou lá, porque ele foi baleado por um policial, mas estava ameaçando as pessoas com uma arma. Como é que foi isso? Boa tarde. Boa tarde. A Polícia Militar foi acionada logo no início da madrugada, onde as notícias aí davam conta de um cidadão portando arma de fogo nas proximidades de alguns bares na Monsenhor Eduardo, proferia ameaças e exibia arma de fogo na rua. De posse das características, a guarnição deslocou, identificou
um cidadão e partiu para a abordagem. Esse cidadão não acatou as ordens dos policiais de colocar as mãos para a cabeça, de não levar a mão à cintura, a ordem de deitar-se ao chão para que se fosse procedida a abordagem. Ele desobedeceu e, num ato mais abrupto, levou a mão na cintura, deixando perceber que estava armado. Foi o momento em que os policiais efetuaram o disparo no intuito de se defender e o cidadão foi alvejado na altura do abdômen. Imediatamente ele foi socorrido, encaminhado ao pronto-socorro e foi operado. Aí, no momento, ele se encontra sem risco de morte. Bom, então as informações são essas, de que houve uma resistência à ação policial ali no local. Correto. Ele não obedeceu às ordens acatadas de se colocar na posição de busca, de manter a mão no local visível, de colocar a mão sobre a cabeça, de não levar a mão à cintura, ou seja, foram feitas várias recomendações para que ele procedesse, para que fosse abordado e desarmado. E, contudo, ele não acatou em momento algum as ordens e agiu de modo a colocar em risco a integridade dos policiais, fazendo menção de que iria atentar contra estes que se defenderam efetuando o disparo de arma de fogo. E ele foi desarmado? Que arma esse homem portava? Após ser alvejado, quando os policiais se aproximaram com segurança dele, eles vieram a constatar que a arma que ele trazia consigo na cintura tratava-se de uma réplica de arma de fogo. É importante reforçar para o telespectador do Balanço Geral que portar uma arma que muita gente acha que é de brinquedo também é uma situação que, no caso da abordagem de uma vítima, pode ser considerado assalto da mesma forma. Trata-se de crime. A réplica da arma de fogo ela não é eficiente para o cometimento do crime de homicídio, de lesão corporal, alguma coisa que queira. Mas ela é perfeitamente aceitável para que se faça crime de ameaça, para que se faça o assalto, o roubo, a mão armada. Ou seja, a pessoa, numa visão inicial, não tem condição de distinguir, porque é uma réplica. Você não vai saber, sem poder manuseá-la, que se trata de uma réplica. Então, ela atende para diversas práticas de crime, ela atende aos requisitos, vamos dizer assim, necessários. Né? Ou seja, é um instrumento efetivo para a prática do crime. Esse homem foi identificado, o que a polícia já sabe sobre o histórico dele e a condição em que ele foi levado do local e que ele está de saúde? O estado de saúde dele é normal, ele já foi submetido à cirurgia, ele está bem, mas está se recuperando da cirurgia. Está lúcido, já foi ouvido pela polícia militar e disse ter feito realmente uso de bebida alcoólica, uso moderado de bebida alcoólica, após algum problema familiar, uma discussão familiar, e ele foi para a rua no intuito aí de... Realmente ele confessou que estava ameaçando as pessoas, que estava exibindo a arma, ou seja, está numa situação temerária aí por causa do uso moderado de bebida alcoólica. Sem passagens anteriores. Sem passagens anteriores. Bom, e agora a situação é essa. Ele ainda está hospitalizado. Após o momento de receber a alta, qual é o procedimento? Ele foi preso flagrante pelos crimes já descritos aí, no caso a ameaça. Ele vai aguardar aí, o flagrante dele foi agendado hoje para as 14 horas. Acredita-se até o atual momento ele não tem condições de comparecer ao flagrante. E a autoridade judiciária, o delegado, aí ele vai poder declinar aí quanto à ratificação ou não do flagrante, avaliando o que for descrito lá no boletim de ocorrência e coletivo das testemunhas. No caso da ação dos policiais, é considerada legítima a ação, o procedimento correto? O procedimento é considerado correto, a ação policial foi legítima, contudo, existe o procedimento de polícia judiciária militar, ou seja, os militares eles são presos em flagrante, ou seja, é feito o auto de prisão em flagrante. Contudo, ao findar desse auto e verificada a ação legítima deles, no caso aí pelo excludente de legítima defesa, opta por não ratificar o flagrante, ou seja, eles são imediatamente liberados e o inquérito segue na forma, e o auto de prisão passa a compor posteriormente o inquérito policial militar e é remetido normalmente para a justiça para que seja tramitado e julgada a ação policial posteriormente, sem a manutenção da prisão dos policiais. Obrigada, Tenente Coronel Floriano, pelas informações ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Viu só, Rafael? Olha a combinação: réplica de arma, bebida alcoólica.
confusão. Tudo errado, tudo errado. Obrigado, Tânia Costa. Obrigado, Coronel Floriano, trazendo as informações, explicando direitinho como é que foi essa ação da polícia. Agora tem todo o trâmite legal e, claro, qualquer novidade em relação a esse caso, a gente informa você. Você viu que tudo isso aconteceu em um bar. Falando nisso, hoje no Balanço Geral a gente vai falar sobre novas regras para o funcionamento desses estabelecimentos aqui na nossa cidade. Você está curioso, está querendo saber? Teve algumas mudanças. Eu explico para você depois do intervalo. Voltamos com o nosso Balanço Geral, edição de sábado. Quem está comigo, Leandro Vidal. Alô, Mara Lúcia Silva, beijo no coração. O Clayson acompanhando a nossa programação. Rafael Felipe, lá do Jardim Célia. Alô, Sandro Costa, pessoal que está sempre ligado com a gente. Obrigado, viu? Alô, Vilma Souza, beijo no coração, Vilma. Obrigado pela audiência. Continue participando desse sabadão. É muito bom estar com você. Olha só, os menores infratores que cumprem medidas socioeducativas no CESEU, o Centro Socioeducativo aqui da cidade de Uberlândia, estão ajudando na reforma da unidade. Eles estão sendo orientados por um agente que trabalha na unidade e recebem dicas sobre os serviços hidráulicos, eletricidade, pintura. São aulas práticas que preparam os adolescentes para uma nova vida. Isso é uma reforma, mas também uma aula prática dos vários cursos que são oferecidos aos menores infratores, hoje em cumprimento de medidas socioeducativas no Centro Socioeducativo de Uberlândia. No local, são oferecidas atividades de hidráulica, alvenaria, eletricidade, pintura, jardinagem e também marcenaria. O projeto já existe há 3 anos, ele é contínuo. Em determinados momentos a gente tem parceiros externos. Como agora, em virtude da pandemia, a gente está viabilizando as oficinas só mesmo pelos servidores da unidade. Se nesse momento são 10 os jovens que participam das atividades no Centro Socioeducativo de Uberlândia, nos últimos 3 anos, tempo em que o projeto funciona na cidade, mais de 250 internos do CESEUB puderam participar das atividades. As oficinas são ofertadas para todos os adolescentes, só que a gente escolhe por afinidade, né? A gente vê se o adolescente tem interesse, proporciona para os adolescentes, além dos cursos profissionalizantes que vocês já acompanharam, né? As oficinas de manutenção, como de pintura, jardinagem, hidráulica. As iniciativas de Uberlândia foram pensadas para a estrutura existente na cidade. Gilson explicou que existe nesse caso a junção do trabalho aprendido pelos jovens e também a economia para o Estado. Recentemente, vazamentos em uma caixa d'água subterrânea foram resolvidos com o trabalho de 3 internos e também de um agente socioeducativo. Isso, além da gente reparar o que está estragado, é um aprendizado do adolescente e pouco recurso. Às vezes a gente tem que pagar, a gente ensina isso ao adolescente e ele repara o problema para nós. As atividades podem servir ainda para o momento em que os menores deixarem a unidade. A medida socioeducativa prevê principalmente a reinserção do adolescente na sociedade. O que promove aqui dentro, né, vai para relatório, através de estudo de caso, e assim ele pode ter revista a cada 6 meses a sua medida socioeducativa. Eu sou muito a favor do trabalho em situações como essa. Isso é fundamental, incentivo, ensinar uma nova profissão, um trabalho, não só para os menores no centro educativo, mas também, vamos combinar, em penitenciárias, em detenções. Por quê? Porque aí, meu amigo, você evita que a pessoa fique ali 24 horas pensando bobagem, pensando em cometer outro crime. E outra, é o processo de ressocialização para que, no momento que ele saia, ele volte a ter uma vida normal, tranquila, trabalhando, né? Isso é fundamental. Vamos agora atualizar os números da doença Covid-19 aqui na cidade de Uberlândia, também na nossa região. Eu começo atualizando com os números aqui da cidade de Uberlândia, números que foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde ontem, no fim da tarde. Casos suspeitos aqui em Uberlândia, 376 casos, mais de 50 mil descartados. Casos confirmados da doença, 16.114 casos. Novos casos nas últimas 24 horas já são 335 casos, um aumento de 67%, um número que preocupa demais. O número de mortes, nós temos mais 4 mortes suspeitas, 297 pessoas perderam a vida para a Covid-19.
Total de pacientes internados, tanto na rede pública quanto na rede privada com a doença, 272 pessoas. Na UTI são 107, na enfermaria 165 pessoas. Esse número também eu gosto de dar, que é o número de pessoas que se recuperaram da doença. Eu faço parte, inclusive, dessa estatística, 11.766 pessoas. Os leitos, a ocupação, a forma que está sendo divulgada agora, ocupação geral de leitos de UTI na rede pública, 83%. Ocupação de leitos destinados à Covid-19 na rede pública, 87%. Tá aí, são dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, dados que foram divulgados ontem no fim da tarde. Fazendo parte do nosso giro, eu converso agora com a nossa querida Juliana Leal, mais uma vez, ela que tem os números divulgados pela Secretaria de Saúde de Uberaba. Juliana. Ô, Rafa, com a divulgação do último boletim aqui de Uberaba, ficou confirmada mais uma morte que foi causada pela Covid-19. A vítima foi um homem de 65 anos que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já tinha comorbidades anteriores e acabou morrendo em casa, Rafa. Com essa morte, Uberaba tem até o momento 71 mortes confirmadas causadas pela Covid-19. Uberaba acumula também 2.362 casos positivos da doença. Desse total, 1.944 pessoas já se recuperaram da doença. 315 recebem o acompanhamento domiciliar. 220 pessoas aguardam o resultado dos exames para saber se estão ou não estão com a Covid-19, sendo que 54 delas precisaram ser internadas na rede hospitalar. Falando da taxa de ocupação dos leitos de UTI, que são ocupados por aquelas pessoas que estão com a Covid-19 ou com a suspeita da doença, no momento a taxa é de 39% na UTI e de 36% nos leitos de enfermaria. Rafa. Juliana Leal trazendo os números lá da cidade de Uberaba e agora eu continuo com ela para a gente falar das cidades do Alto Paranaíba. Meus amigos de Patos de Minas que acompanham sempre o Balanço Geral, também de Patrocínio. Vamos aos números, Juliana. Começando por Patos de Minas, a cidade acumula 1.557 casos positivos da Covid-19. 32 mortes já foram confirmadas causadas pela doença. 1.331 casos foram tratados até o momento e 160 pessoas seguem o período de recuperação em casa. Em Patos de Minas, não há nenhuma morte sendo investigada no momento. Rafa, já falando sobre Patrocínio, a cidade acumula 771 casos positivos da Covid-19, sendo que 676 pessoas estão curadas. 9 pessoas estão com a suspeita da doença no momento e aguardam o exame para confirmar e 77 estão com a doença em período de tratamento. Os casos negativos na cidade de Patrocínio somam 4.169. A cidade tem 18 mortes causadas pela Covid-19. 16 patrocinenses estão internados, confirmados com a doença ou com a suspeita da Covid-19, sendo que a metade que está na UTI e a outra metade está na enfermaria. Rafa. Obrigado, Juliana. E você percebe que esses dados de Patrocínio mostram também embaixo um gráfico, né, da evolução da doença na cidade. Aí você percebe, né, aquela curva, né, assustadora, infelizmente, em relação ao número de casos. Agora eu trago os números divulgados pela Secretaria Estadual de Minas Gerais em relação à Covid-19. Aqui em Minas, 171.514 pessoas testaram positivo. 28.326 ainda estão com o vírus. 4.044 pessoas, infelizmente, perderam a vida para essa doença. 139.144 pessoas já se recuperaram, dados que foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Agora eu quero conversar com você que está me acompanhando lá no Facebook do Balanço. Vamos falar sobre o funcionamento do comércio e, principalmente, vamos falar sobre algumas regras, algumas mudanças. O Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 anunciou novas regras para o funcionamento de restaurantes e bares aqui na nossa cidade. Então preste muita atenção. Atenção, você que acompanha o nosso Balanço Geral. Agora é o seguinte, é proibido ter mais de 6 pessoas na mesma mesa. Ouviu? Máximo 6 pessoas, ou seja, aquela mesa maior, acabou. Até 6 pessoas. Uma outra mudança é que o espaçamento entre as mesas e entre cadeiras de mesas diferentes precisa ser no mínimo de 2 metros, ou seja, aquela distância é de 2 metros, maior um pouquinho, tá bom? Os estabelecimentos seguem funcionando nos mesmos horários da última deliberação. É permitido o atendimento presencial em mesas
todos os dias, das 11 horas da manhã até as 3 horas da tarde. 11 horas da manhã até as 3 horas da tarde. E também das 7 horas da noite até as 22 horas. Até as 22 horas. 7 da noite até as 22 horas. Até as 10 da noite. O atendimento presencial deverá seguir funcionando com a ocupação de 50% do empreendimento. Então não adianta, viu? Não adianta, tem que estar só 50% do atendimento. Então, por favor, retire essas mesas, já deixe lá o local, o espaçamento correto para atender os seus clientes. Tanto para clientes quanto para funcionários também. Tem que reduzir o número de funcionários. As filas de espera seguem sendo de responsabilidade dos estabelecimentos, inclusive a garantia de distanciamento de no mínimo 2 metros entre os clientes que estão aguardando pelo atendimento. Sabe aquela fila que fica, ó, estou esperando, né, a minha hora chegar para ser atendido lá no estabelecimento. 2 metros de distância, viu? E esse distanciamento também precisa ser regulamentado, observado e fiscalizado pelo estabelecimento comercial. Essas são novas regras que já estão valendo, ok? Rápido intervalo, rapidinho, daqui a pouco eu volto com mais informação para você. Fique com a gente. Voltamos nesse sabadão, agradecendo a família que acompanha o nosso Balanço Geral. Obrigado pelo carinho. Estamos aqui, ao vivo, viu? Ao vivaço, agora 2 horas e 17 minutos, 14 e 17. A Malu Costa acompanha o Balanço Geral, direto de Jundiaí, interior de São Paulo. Alô, Jundiaí. Alô, Malu Costa, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, viu? A Maria Luísa Martins mandando beijo, abraço para a filha Bruna, para Maria Luísa lá de Uberaba, então beijo no coração. A Soraya também acompanhando a nossa programação. Rafael, o que vai acontecer com esses estabelecimentos que insistirem em ficarem abertos? Algumas sanções podem acontecer. E lembrando que você pode fazer a denúncia através do telefone 151 do PROCON. Você entra em contato com o PROCON, eles são os responsáveis para fazerem essas fiscalizações. Então o estabelecimento está funcionando. Após as 22 horas, você pode fazer a sua denúncia sim, viu? E esperamos que os fiscais entrem em ação, porque a regra tem que valer para todo mundo. Não é porque aquele atende 300 pessoas e esse atende 20 que é diferente. Não, tem que ser a mesma coisa. Concorda comigo? Já que existe, então tem que todo mundo respeitar. Também Denis acompanhando o nosso Balanço Geral lá no bairro Luizote. Alô, Luizote, obrigado pelo carinho. Terezinha Rodrigues, beijo. Vanusa, beijo no coração. As conversas virtuais precisam ser cautelosas, porque olha só o que os golpistas estão fazendo. O seguinte, eu vou explicar. Tem golpista que se passa por uma pessoa e começa a trocar fotos sensuais, íntimas nas redes sociais e depois começa a extorquir as vítimas. Segundo a polícia, essa prática é mais comum do que a gente pensa. Perfil de uma jovem bonita, conversa carinhosa, envio de fotos sensuais. São essas artimanhas que os estelionatários têm usado para conseguir dinheiro das vítimas, através de aplicativo de mensagens. Um homem de 47 anos, da cidade de Patrocínio, aqui no Alto Paranaíba, recebeu mensagens de uma mulher desconhecida. Ela puxou conversa, demonstrou interesse, chamou ele até de meu amor. Depois enviou a ele fotos sensuais. O homem correspondeu ao interesse e também encaminhou fotos íntimas. Mas mal sabia ele que, a partir desse momento, estava formado o cenário ideal que os criminosos precisavam. Passado algum tempo, este homem, esta vítima, recebeu ligação de uma terceira pessoa que disse ser delegado do estado do Rio Grande do Sul e que então aquele delegado, suposto delegado, passou a exigir dinheiro da vítima porque ela, em tese, teria cometido um crime de pedofilia por ter mandado suas fotos íntimas a uma adolescente de 13 anos. A vítima ficou desconfiada e procurou a polícia para relatar o caso. Ela foi orientada na sede do 46º Batalhão e nenhum valor foi pago aos golpistas. A quadrilha é especializada nesse tipo de delito. Eles, inclusive, montaram todo o cenário, um cenário de uma delegacia, em que eles mostravam, através de um vídeo que esta vítima recebeu, eles mostravam armamento, um cenário como se fosse uma sala, o gabinete do delegado. Constatamos que tratava-se de um golpe que, como eu falei, vem sendo cada vez mais
mais frequente, essa vítima, então, não pagou nada e também registrou os fatos na Polícia Militar, que registrou para investigações futuras aí, a fim de localizar e prender esta quadrilha, esses infratores. Segundo o tenente, golpes assim estão sendo registrados com frequência e ele fez ainda um alerta à população. Alertamos aqui que trata-se de um golpe cada vez mais frequente, em que as pessoas trocam fotos íntimas pelas redes sociais e, consequentemente, repassam seus dados pessoais a estas quadrilhas que, posteriormente, passam a exigir dinheiro e chantagear as vítimas de forma a não tomar providências ou não divulgar aquelas fotos. Então, a Polícia Militar alerta as pessoas que tenham cuidado nos seus contatos pelas redes sociais, nunca repassem seus dados pessoais e também não repassem fotos íntimas. Não faça isso, por favor, viu? Tenha o máximo de cuidado. E existem diversos golpistas e normalmente manda uma foto e tal, exige uma outra foto e aí começa a ser extorquido, o golpe começa a acontecer. E sem contar, atenção, você acaba destruindo toda a sua vida, a vida da sua família, com uma dor de cabeça gigantesca por causa disso. Então lembre-se dos seus valores, antes de qualquer coisa, tá? 4 pessoas foram presas com arma e drogas, isso em Patos de Minas. Quem tem as informações é ela, Juliana Leal. Juliana. Rafa, a Polícia Militar de Patos de Minas conseguiu chegar até esses quatro homens depois de uma denúncia anônima de que alguém estaria guardando uma arma de forma ilegal no bairro Cristo Redentor, lá na cidade de Patos de Minas. A polícia foi até o local para checar essa denúncia e aí, quando a viatura estava chegando na rua, eles perceberam que 4 homens, viram a presença da Polícia Militar e correram para dentro de um bar. A polícia foi até lá e durante a abordagem, de fato, os militares encontraram uma arma de fogo e também munições intactas guardadas junto com a arma. O dono dessa arma seria o dono também do bar, um homem de 32 anos que acabou preso, Rafa. A PM também decidiu ir até a casa de um dos homens que estava lá no local e lá na casa dele foram encontradas 54 papelotes de cocaína e uma balança de precisão. Rafa, no fim das contas, além do dono do bar, os outros 3 homens foram presos, homens com idades de 26, 19 e 18 anos, todos por envolvimento com o tráfico de drogas lá na cidade de Patos de Minas, Rafa. O combate ao tráfico de drogas tem que acontecer sempre, sempre. Obrigado, viu, Juliana? Juliana, junto com a gente nesse sabadão. Grande abraço, um excelente fim de semana para você. E quem está junto comigo também nesse sabadão é ela, a nossa repórter Tânia Costa, que chega agora com informações de um homem que foi preso e dezenas de tabletes de maconha e cocaína foram apreendidos. Esse caso aconteceu na BR, na 365, né, Tânia? Foi, viu, Rafa? Foi durante a noite. A Polícia Rodoviária Federal, fazendo o trabalho de rotina, abordou um veículo conduzido por um homem de 28 anos. E aí, na verificação do veículo, no bagageiro, os policiais encontraram 73 tabletes, na verdade, de maconha e quase 600 gramas de crack. Olha, totalizando aí 58 quilos de droga. O homem foi preso, foi levado para a delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas e ele contou à polícia, sabe o que, Rafael? Que tinha recebido R$2.000 para fazer o transporte, né? O veículo foi abordado na rodovia e seguia de Uberlândia para Patos de Minas, Rafa. E olha aqui que virou esses R$2.000 agora, que dor de cabeça que ele arrumou, que pepino que ele arrumou. Obrigado, Tânia. Excelente sábado para você também, meu amigo. Um ótimo fim de semana também junto com a gente aqui no nosso Balanço Geral. Já já tem Tarsis Duarte, já já tem Se Vira. Mas preste atenção nessa história. Tem dama de honra, decoração e pouca gente. Agora os casamentos são realizados assim, dessa forma. Mudanças em tempos de pandemia. O que não muda é a emoção para quem está trocando as alianças. Música, flores, emoção. Não faltou o essencial no casamento da Gabriela e Marcelo. E eu entrei chorando. Eu entrei chorando mesmo. Foi muito emocionante. No cartório, a data foi adiada e eles conseguiram oficializar a união no dia 5 de maio. Mas ficou a decepção de não poder juntar a família
e fazer uma festa. A gente ficou frustrado, porque a gente já tinha fechado o restaurante, ela já tinha escolhido a roupa que ela ia usar, lógico, todo um procedimento que a gente ia fazer. A cerimônia intimista, com apenas as mães dos noivos, foi a maneira que o casal encontrou para realizar o sonho de trocar alianças. Por conta da situação, sabe, da pandemia, e a gente não poder ter perto quem a gente realmente, todo mundo que a gente realmente queria, e aí foi muito emocionante, assim, a nossa vontade de ter aquilo, mesmo dessa forma. Assim como eles, noivos em todo o mundo tiveram que adiar o casamento para evitar o contágio por Covid-19. Eventos com aglomerações de pessoas estão proibidos. Além dos noivos, isso afeta diretamente a cadeia de serviços por detrás dessas comemorações. Por isso, um grupo com 10 empresários se reuniu para oferecer uma alternativa. O tradicional casamento com vestido de noiva e foto, mas num novo formato. Em um mês, todo o casamento foi organizado. Tatiana explica que foi uma maneira da data não ficar marcada pela frustração. A gente começou a pensar em alternativas, por exemplo. Dá para no dia que seria o seu casamento você fazer uma sessão de fotos linda numa montanha? Dá. E aí você vai guardar aquele dia com outro sentimento, né? E deu certo. E aí foi muito bom, tanto para os casais, a gente sente assim, quando a gente conversa com eles, que a energia vira outra, quanto para a gente, fornecedor. Nós sentimos que a gente sentiu revigorado de estar conseguindo fazer isso, mesmo em meio à pandemia. Entre tantas coisas ruins marcadas pela pandemia, este registro é o lado bom que eles esperam comemorar o resto da vida. Gabriela ainda realizou um sonho, ter a filha como dama de honra. Como a Maia tem 3 meses, no colinho da avó. Aí a gente pensou nessa possibilidade de fazer com ela, a gente não desistiu dela ser daminha e foi. Muito bom, né, gente? Muito bom. Mas o amor continua do mesmo jeito, né? É do mesmo jeito. Eu sei que é difícil, que às vezes o tanto que é bom uma festa de casamento, que saudade que eu estou de festas de casamento, é maravilhoso. Mas nós estamos vivendo um momento que nós temos que repensar e repensar tudo. Em relação a isso, a gente precisa realmente analisar o que é mais importante na união de um casal. É a celebração do amor, é a celebração do matrimônio. Então pense muito bem nisso, viu? E sucesso sempre aos noivos. Eu sei que o momento é difícil, alguns conseguiram aí adiar, né, o casamento por um tempo, eu sei que outros não, mas precisamos mudar, né, repensar nesse momento que nós estamos vivendo, todas as formas, né, de aglomerar pessoas, de realizar qualquer tipo de evento. Quem está comigo acompanhando o nosso Balanço Geral, José Carlos, grande José Carlos, um abraço para você. Alô também a Leila, beijo no coração. A Leila falando agora economizou, né? Economizou mesmo, né? Porque gasta muito na festa de casamento. Também a Mara Lúcia Silva acompanhando o nosso Balanço Geral. Ligado com a gente, a Adelaide Paiva também acompanhando a nossa programação, muito obrigado, viu? E agora tem estreia, atenção você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, eu desejo para você um excelente sábado, segunda-feira tem balanço 10 para o meio-dia depois do boletim do Jornal da Record e lembre-se, amanhã tem Política Cruzada com meu amigo Danilo Cacheta e agora você fica com a estreia da TV Paranaíba, é o programa Se Vira com meu amigo Tarcísio Duarte, então apaga a luz e fecha a porta. Tchau!